Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia e eu sou a professora Jamaica Kelly. Hoje nós vamos falar sobre globalização. Então, o que é a globalização? Ela também pode ser chamada de mundialização. Isso é um processo em que os fenômenos, ou seja, economia, política, cultura e a questão ambiental, passam a ocorrer em uma escala global, ou seja, a nível mundial. Do ponto de vista histórico, essa globalização ela vai iniciar com as grandes navegações. Porém, do ponto de vista geográfico, a intensificação desse processo é mais atual e vai ocorrer justamente após a dissolução da União Soviética com o fim da chamada Guerra Fria, conforme vocês podem observar na imagem que vocês estão acompanhando aí no slide, ok? Bem, além disso, durante a década de 1980, o modelo de crescimento adotado pela própria União Soviética, ele já mostrava seu esgotamento. Então, com o fim da Guerra Fria, que ocorreu em 1989, a gente tem aí o fim da chamada velha ordem mundial e o início do que a gente vai chamar de a nova ordem mundial, na qual todos os países eles seguiriam a mesma lógica econômica, a partir do que a gente vai chamar então de neoliberalismo. Logo, é de fundamental importância a gente aprender outro termo muito importante, ou seja, o que é o neoliberalismo. Vamos acompanhar então? O neoliberalismo é justamente a relação com o Estado, ou seja, é uma doutrina econômica que resgata os ideais liberais, mas altera o papel do Estado. Então, aqui ele tem uma função, no caso do neoliberalismo, o Estado passa a ter uma função mínima em adotar, por exemplo, políticas de desregulamentação da economia. Então, a gente tem aí, dentro do neoliberalismo, as chamadas políticas que são voltadas principalmente para privatizações e a própria flexibilização das leis trabalhistas. Então, vamos firmar aqui o que seria uma definição, por exemplo, de neoliberalismo. Ela pode ser aí, o neoliberalismo pode ser denominado como o Estado mínimo, ou seja, o neoliberalismo, dentro desse contexto da globalização, ele vai ser de fundamental importância, conforme nós vamos ver no slide a seguir, ok? Para entender um pouco mais dentro da questão da globalização e o próprio neoliberalismo, a gente precisa entender um pouco sobre a formação dos blocos econômicos, que vão ser de fundamental importância para trazer um pouco mais dessa análise, principalmente se tratando de pré-ENEM. Mas o que são esses blocos econômicos? Os blocos econômicos correspondem a associações regionais que têm o objetivo aí de facilitar e incentivar o livre comércio entre os países, onde vão ser aí derrubado ou vão ser reduzidas as barreiras econômicas. Então, existem diferentes medidas que visam aí a redução, por exemplo, do imposto e das exigências alfandegárias. Bem, é possível, por exemplo, aumentar a fluidez de capitais, bens e pessoas entre os países membros. Porém, nem todos os blocos econômicos são iguais. Eles vão aí existir em diferentes níveis de integração. Por exemplo, a gente pode classificá-los como, vamos lá, União Aduaneira, Zona de Livre Comércio, Mercado Comum ou político, ou União Política e Monetária, ok? Vamos aprender então o que seria aí um bloco econômico caracterizado como Zona de Livre Comércio. A Zona de Livre Comércio, gente, é justamente essa busca por facilitar a livre circulação de mercadorias e capitais dentro dos limites
estabelecidos ali do bloco econômico, dos países que fazem parte, que são integrantes desse bloco, que vão estabelecer aí o que a gente chama de TIC, que é uma tarifa intensa comum, aliás, estabelecendo aí uma tarifa, interna comum, a chamada TIC. Qual seria um exemplo, por exemplo, desse bloco econômico? A gente tem, por exemplo, o NAFTA como exemplo, ok? Agora vamos aprender o que seria uma união aduaneira. Além da existência da TIC, a união aduaneira pode ser definida como uma tarifa externa comum, que a gente chama de TEC, tá? E além de facilitar a livre circulação de mercadorias entre os países membros, busca definir tarifas únicas para negociar também com outros países, o que vai possibilitar esse tipo de bloco negociar com outros países ou outros blocos econômicos que vão buscar aí juntos vantagens econômicas. Qual seria o exemplo para esse bloco econômico? A gente tem como exemplo o Mercosul, que é chamado de Mercado Comum do Sul. Só para relembrar, quando a gente fala, por exemplo, em zona de livre comércio e união aduaneira, precisamos lembrar que esses tipos de blocos econômicos, esses estágios, não permitem, por exemplo, dentro desses blocos econômicos, a livre circulação de pessoas. Então, a gente tem aqui uma livre circulação de capital e de mercadorias, porém, não uma livre circulação de pessoas, só para relembrar. Vamos, então, conhecer outros estágios um pouco mais avançados de bloco econômico. É o caso, por exemplo, do mercado comum. O que seria o mercado comum? Ele possui todas as características dos blocos anteriores, porém, ele apresenta uma integração mais ambiciosa. Ele busca uma padronização da legislação econômica, fiscal e também trabalhista e tem como objetivo aí a livre circulação de capitais, serviços e, como eu acabei de relembrar, pessoas, tá? Qual seria o melhor exemplo para a gente poder trazer aí a questão do mercado comum, para a gente poder exemplificar? A gente tem como exemplo a União Europeia. Como eu disse, dentro desse bloco econômico é permitido a livre circulação de pessoas. Agora vamos para o outro estágio, esse um pouco mais avançado, que é a união política e monetária. Bem, como eu disse, esse é o nível mais avançado de integração dos blocos econômicos. Além de possuir uma moeda única, vai buscar também uma unificação legislativa profunda, superando os limites dos estados. A gente tem como exemplo aí de união política e monetária novamente a União Europeia, que vai utilizar, por exemplo, de uma única moeda. Esses países adotam aí uma única moeda, que é o euro. Então, só para relembrar, esses dois tipos de blocos econômicos, o mercado comum e a união política e monetária, além de permitirem, por exemplo, dentro do bloco econômico a livre circulação de capital e de pessoas, vai permitir também a adoção de uma única moeda, ok? Estabelecida dentro desses países membros. Bem, aqui nós vamos agora para o nosso momento de atividade e vocês vão poder estar acompanhando a atividade nesse livro, que é o A Prova Enem Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e a gente vai utilizar agora uma questão do livro. Bom, o livro A Prova Enem Ciências Humanas, segundo ano, livro na parte de Geografia, na página 70, e nós vamos encontrar a questão 8. Vocês podem acompanhar agora pelo livro, ou vocês podem acompanhar aí pela tela, lembrando que qualquer dúvida vocês podem estar acessando a plataforma. Vamos lá. Aqui, a questão 8 diz assim: quando se fala em globalização, tende-se a destacar os aspectos da produção de riquezas e de consumo. Isso é apenas o primeiro resultado da mudança.
os processos anteriores de aceleração econômica sempre provocam alterações em outros setores das atividades humanas. A Revolução Industrial foi um fator muito importante que teve peso no processo de globalização, deslocando o foco da sociedade do campo para a cidade. Surgiu um novo desenho de classes, como os operários, o operariado, os sindicatos, as teorias socialistas, a demanda de leis refletindo as conquistas sociais. Então, atualmente podemos dizer que a globalização é a revolução do final do século e que veio para ficar. Esse processo está relacionado a uma aceleração do tempo. Então, aqui a gente tem, o texto faz relação entre a globalização e a exclusão social, um aspecto definidor do modelo capitalista em sua revolução técnico-científica e informacional. De acordo com o texto, como esse processo relaciona-se à sociedade do consumo. Vamos lá então. A gente tem como alternativa, letra A globalização vem usando os meios de comunicação para dar a impressão que todos somos iguais e vivemos em um mundo justo, em mundos justos e iguais. Letra B, o etnocentrismo está cada vez mais presente, onde há a ideia de que meu país é melhor, minha cultura é mais inteligente e tem proporcionado a exclusão de povos. Alternativa C, a noção de globalidade remete ao conjunto de integralidade, totalidade, sugerindo a integração entre o modelo de consumo e o desenvolvimento social homogêneo. Alternativa D, a igualdade global pode ser fortalecida pela expansão da atividade econômica na medida em que formas usuais de produção e de consumo também se generalizam por todo o mundo. Ou alternativa E, a sociedade pós-moderna é uma sociedade de consumo e nela somos vistos como consumidores em consequência da automatização do sistema de produção. Lembrando, gente, que o texto ele vem destacando aspectos da produção de riquezas e de consumo, como mostra logo na primeira parte da questão 8, quando se fala em globalização, tende-se a destacar os aspectos da produção de riquezas e de consumo. E isso é quando ele fala, por exemplo, o primeiro resultado dessa mudança. Então, logo, a alternativa correta é a letra E, onde fala a sociedade pós-moderna é uma sociedade de consumo e nela somos vistos como consumidores em consequência da automatização do sistema de produção, ok? Lembrando que ela já está bem no início do texto, quando a gente propõe aqui trazer a resposta, ela aparece logo no início do texto, tá? Então, o gabarito é a alternativa E. Vamos à próxima? Bem, também o livro A Prova Enem, Ciências Humanas, segundo ano, esse livrinho aqui, só que dessa vez nós vamos voltar um pouquinho lá na página 65 e vocês vão acompanhar comigo onde nós temos aqui a questão 1. Vamos analisar o texto? Página 65, questão 1, diz assim: no desenvolvimento econômico, o fracasso das experiências estruturalistas latino-americanas e o sucesso dos chamados tigres asiáticos favorecem uma crítica à intervenção do Estado na economia e ao modelo de industrialização por substituição de importações. É um incentivo à economia aberta às exportações, à estabilidade macroeconômica, à disciplina fiscal, a privatização e a abertura comercial são as suas marcas registradas. Lembrando que essas também são as marcas da globalização que a gente veio acompanhando e acompanhou durante a aula. Aí a pergunta: o conjunto de práticas e regulamentações financeiras citadas no texto que marcou o cenário econômico do final do século XX
e ainda é recorrente em algumas economias. Bem, essas regulamentações financeiras, a gente falou agora há pouco, eu acho que vocês vão se lembrar, mas vamos às alternativas. Por exemplo, a letra A diz malthusianismo, fundamentado pela Conferência de Berlim. Alternativa B, marxismo, estabelecido pelo Manifesto do Partido Comunista. Letra C, liberalismo, traduzido por meio do Tratado de Potsdam. Letra D, neoliberalismo, orientado pelo Congresso de Washington. E por último, alternativa aí, né, a opção E, positivismo, introduzido pelo Congresso Nacional. Como nós falamos anteriormente, a gente falou sobre o desenvolvimento econômico e a gente também falou, dentro desse desenvolvimento econômico, que existem aí um conjunto de práticas e regulamentações que vão marcar o cenário econômico aí no final do século XX. E ele é justamente uma atividade muito importante dentro desse processo de globalização. Logo, a alternativa correta é o neoliberalismo, que diz, na alternativa D, neoliberalismo orientado pelo consenso de Washington. Então, a resposta certa é a letra D. Bom, você pode acompanhar um pouco melhor as nossas aulas dentro da plataforma, acessando a plataforma, e até a próxima aula.